começando o Ouço Agro, Gestão e Mercado, o podcast que te atualiza sobre temas estratégicos do agro. No dia 15 de junho, celebramos o Dia Nacional da Agricultura Irrigada e, para marcar essa data, estamos com esse episódio especial que trata sobre gestão hídrica e energética no campo, desafios e soluções para a produção rural. Eu, Natália Fernandes, estou com Afonso Henriques Moreira Santos, ele que é um especialista no assunto. Professor da Universidade Federal de Itajubá e também já foi ex-diretor da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O professor Afonso esteve recentemente na CNA, um evento realizado sobre esse assunto, o terceiro workshop Setor Agropecuário na Gestão da Água, Energia e Irrigação. Na oportunidade, ele apresentou um estudo sobre esse assunto. Então, se você quer entender como que a energia elétrica impulsiona a irrigação e também como a produção agropecuária pode se tornar mais eficiente e sustentável com o uso dessa tecnologia, fique com a gente. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Professor Afonso, bem-vindo ao podcast Ouço Agro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Mexeu na área agrícola, eu estou sempre se sentindo em casa, né? Como caipira que sou lá da Serra da Mantiqueira, sempre em casa. Professor, o tema de irrigação ele é bastante estratégico, né? Envolve questão ambiental, também questão de crédito, de energia elétrica. A gente sabe que algumas pessoas que não conhecem o assunto em profundidade acabam vendo a irrigação como algo negativo, pode estar muito relacionado à questão ambiental em si, mas eu já queria que você fizesse só uma introdução sobre como você entende hoje a importância da irrigação na agricultura para a economia e para o Brasil como um todo. Eu acho que entender irrigação é dar continuidade à evolução da agricultura, né? Eu me lembro, na casa do meu avô, a gente levava 2 latões de leite de 50 litros, sendo que um era pela metade, ou seja, 75 litros de leite por dia, né? Quer dizer, algo inconcebível em termos de produtividade. E quando nós vemos essa revolução que está se dando no Brasil já há 50 anos, mas muito forte nos últimos 20, 30 anos, nós temos que enxergar que a tecnologia ela é o grande vetor. 2 coisas para mim. A tecnologia, como foi falado ontem, o empreendedorismo do homem rural, do homem do campo, é impressionante. E, ao falar tecnologia, nós tivemos mecanização, correção do solo, e a irrigação vem naturalmente nessa evolução. Eu fiz meu pós-doutorado em 1990 e 91 na França, e se falava sobre aquecimento global, e eu tinha recém-chegado, achava aquilo uma loucura. E hoje sou um convicto. E as mudanças climáticas estão aí dando provas da sua existência. E como enfrentá-las, né? Não tenho dúvida que a irrigação é fundamental. A minha região, comentávamos ainda há pouco, né? A minha região, onde você não falava em irrigação de café, agora está tendo irrigação para salvamento. Então, a irrigação ela está vindo como ganho de produtividade, ela está vindo como sobrevivência da cultura e ela, sendo bem feita, a questão ambiental realmente não existe. Existe uma concorrência pela água, sem dúvida nenhuma. A agricultura é o maior demandante da água, mas é também, sendo bem feita, a que mais contribui para o ciclo hídrico. Não é? É um processo natural. Eu acho que o grande problema não seria a agricultura, seria a urbanização. Esse é o pior, porque a urbanização realmente ela não só prejudica a quantidade, né, ela tem o consumo, com a qualidade da água. Então nós temos que tirar esse mito. Tem que ter irrigação bem feita. Irrigação bem feita na quantidade de água, irrigação bem feita na quantidade de energia. E esse é um desafio que nós ainda temos a vencer. Os nossos sistemas de irrigação estão longe de serem eficientes em termos energéticos e serem eficientes em termos ambientais pela via energética. Nós temos que substituir esse grupo diesel que está lá por energia elétrica. Porque a energia elétrica, ao chegar, e ela tem que chegar, eu enxergo isso como obrigação das distribuidoras, e um bom negócio para as distribuidoras de energia elétrica, ela substitui, ela reduz a emissão de 10 a 15 vezes as emissões de gás de efeito estufa. 10 a 15 vezes, não é 15%, não. Então, enfim, esse conjunto de práticas, boas práticas, vai levar a irrigação, ao invés de vilã, a heroína da nossa agricultura.
E essa questão energética está bem quente, né, nos temas não só nacionalmente, mas globalmente, porque a gente, assim, energia é estratégico, todo mundo precisa de energia. Agora a gente vê esse boom de carros elétricos pelo mundo e também uma discussão muito grande da demanda por energia por conta de inteligência artificial, que precisa do resfriamento. Então, vários países aí tentando definir estratégias de longo prazo de como que vão conseguir atender essa demanda que precisa para a inteligência artificial, que por enquanto a gente vê que está só no começo, né? Excelente essa sua questão. E é uma questão sutil e eu tenho uma posição que eu mesmo me preocupo em relação a ela. Eu não me agrado de termos políticas voltadas para centro de data centers, ou seja, centro de processamento de dados voltado à inteligência artificial. Eu acho que é um mal necessário, a inteligência artificial chegou, chegará mais profundo, e na agricultura, sem dúvida nenhuma. Já estamos vendo isso na agricultura, conheço várias startups usando isso, mas nós temos isto, queremos abrigar dezenas de data centers para atender demandas internacionais. Eu não vejo ganho nenhum para nós, nenhum. Eu vejo ao contrário. Nós somos um país de pouca poupança, pouco capital, um país de juros altos. Nós vamos nos endividar para entregar dados para lá, para outros lugares, que não trazem vantagem econômica, que não multiplicam a nossa economia. Por outro lado, nós vamos pegar a irrigação e vamos olhar uma irrigação que hoje, praticamente 80% da irrigação que tem no Brasil não é atendida por energia elétrica. Um mercado maravilhoso. Para que eu vou querer trazer data center e pressionar os investimentos nos temas elétricos, claro, aumentando suas tarifas, enquanto nós temos um mercado que não só é um mercado de energia elétrica, mas é um mercado que vai impulsionar o mercado de energia elétrica, mas que vai trazer um efeito multiplicador na economia monstruoso, né? Socialmente, eu tenho um irmão que é médico do Ministério do Trabalho, ele fala lá no sul de Minas, onde tem café, não tem pobreza. E eu gosto muito dessa frase dele, sabe? Onde tem uma agricultura boa, não tem pobreza. Eu acredito muito nisso e acho que nós devemos focar, priorizar a energia para essas atividades que multiplicam a economia, que trazem riqueza, que distribuem riqueza. Não sou um defensor de data center. Inclusive, no evento que foi realizado, no workshop, você comentou, né? E tiveram outras pessoas que comentaram também sobre esse ganho para PIB, para VBP, daquelas atividades ou regiões em que implementam a irrigação. Porque realmente há esse ganho de valor nas culturas irrigadas? É muito significativo, né? Vou fazer uma relação simples de 1 para 10, né? Você na mesma área vai produzir 10 vezes. Mas isso aí é um fator. É como se falasse, em produção econômica só eu poderia considerar o data center. Mas o mais importante, a irrigação traz e demanda tecnologia e mão de obra especializada. E é interessante, mesmo onde acontece sua irrigação de grande porte, com pivô central, nas nossas análises, nesses estudos que nós fizemos aí para a CNA ao longo de quase um ano, nós observamos sempre que traz também a menor irrigação, a irrigação de baixa tensão, que a gente chama, o irrigante que vai ter uma bomba de 40, 50 cavalos, que vai fazer sua horticultura, porque cria a cultura da irrigação, cria o ambiente tecnológico, os equipamentos, tudo isso cria, então tem um efeito multiplicador enorme, não só na grande propriedade, mas na pequena e média propriedade também, né? Claro que tem regiões em que a pequena irrigação se sobrepõe à grande, por características intrínsecas, como em torno de São Paulo, Campinas, os cinturões verdes, ou características que temos no Espírito Santo, onde é um estado dominado por esse pequeno irrigante, mas seja um ou seja outro, ele gera riqueza e ele fixa a riqueza. Não é só gerar riqueza para o país, mas ele fixa uma grande parte daquela riqueza na região, multiplicando e gerando novos valores econômicos e outras atividades. Uhum. E você comentou antes na sua fala sobre o fato de 80% da agricultura irrigada não ser por energia elétrica. Por que isso e como que poderia ser ampliada, se há interesse que seja ampliado esse fornecimento via essa fonte via energia elétrica? A irrigação no Brasil tem um marco importante na década de 80, no governo Sarney, que foi o Plano Nacional de Irrigação e o Plano de Irrigação do Nordeste, PRONI e PROINE.
Na época, 80% dos recursos eram para redes elétricas, para atender os irrigantes. A gente viu um grande desenvolvimento no interior de São Paulo, aquela região noroeste de São Paulo, norte de São Paulo, a gente viu um grande desenvolvimento com esse modelo, né? Mas, depois, nós observamos que as distribuidoras, elas começaram a enxergar como não sendo obrigação dela, só faço se me pagar, e houve realmente uma perda de investimento no setor, nas distribuidoras no Brasil. As empresas de energia elétrica foram focar em negócios mais competitivos, de mercado, com maior rentabilidade, e abandonaram as distribuidoras, a meu ver. Eu denuncio isso há muito tempo. Eu fui diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica logo no seu começo, desde 97, fui secretário nacional de energia e sempre tive essa crítica. As distribuidoras foram abandonadas pelos investidores e só recentemente descobriram que é o melhor negócio que tem. É um negócio de longo prazo, estável, é um negócio realmente, principalmente para algumas distribuidoras, como é o caso da CEMIG, é o melhor negócio e é onde a CEMIG tem feito investimento na distribuição de 4 a 5 bilhões por ano, entendeu isso, criando o CEMIG Agro, por exemplo, um grande trabalho, mas isso ainda é pouco pelo atraso que tivemos. Para nós atendermos os próximos 15 anos de crescimento da distribuição e o atraso que nós teríamos que ter um crescimento de rede voltado para a irrigação de taxa de 15% a 25% ao ano. Será impossível alcançar, será impossível. Mas, de qualquer maneira, se não formos fazer de 15%, que seja de 10%, que a maior parte da irrigação seja, que faça esse processo de eletrificação, que é a base da transição energética. Transição energética não é só energia renovável, é a eletrificação da economia. E não sendo com energia elétrica, qual é a origem dessa energia? Bom, hoje, né, o grande vetor é o diesel, né, motor diesel, acionamento direto de bombas, mas já começam algumas alternativas. Não podemos esquecer que a energia solar despencou de preço. A bateria vem nesse processo, principalmente no segundo uso de baterias veiculares na parte elétrica, na parte de energia elétrica. Então, já tem gente oferecendo no mercado grupo diesel com energia solar, ou seja, o solar reduz o consumo do óleo e, ao mesmo tempo, um armazenamento que quase que tira a função do diesel. O diesel fica mais como uma emergência. Esses sistemas estão se tornando competitivos e, se as distribuidoras não se moverem, elas vão perder um mercado maravilhoso, espetacular, que é um jogo ganha-ganha. Ganha a distribuidora de energia elétrica, ganha o irrigante. O estudo que o senhor apresentou, né, durante o fórum que você falou que foi feito aí para a CNA, tratando da demanda por energia elétrica para irrigação atualmente e a demanda futura também, mas eu queria primeiro falar sobre a oferta, porque a gente vê que muitos produtores têm um questionamento, uma insatisfação em relação à qualidade da energia que chega para os produtores. Então tem essa questão. Então eu queria saber de oferta também, porque a gente falou de outros consumos de energia aqui, né? A oferta no Brasil está como? Ela é suficiente? Qual é o desafio? Realmente está relacionado a uma distribuição? Enfim, qual que é o status atual da oferta de energia elétrica para o país? Vamos imaginar dois produtos, vamos chamar assim, da energia elétrica, da empresa de energia elétrica. Um é a energia em si, que é o produto, e o outro é o serviço. O serviço é o transporte. O produto, energia, nós estamos demais no Brasil. Temos hoje sobre oferta, temos muita gente querendo investir, temos uma pleiade de alternativas. Então, energia não é problema. Há 25 anos atrás, eu falo esses 25 anos por uma questão marcante para mim, nós tínhamos uma grande preocupação de como financiar a expansão da geração, como atrairíamos capital razoavelmente barato. No passado, a grande dívida externa brasileira, um dos motivadores maiores foi o endividamento para a construção do setor elétrico, para as hidrelétricas. Hoje ninguém se preocupa, porque você vai ser investidora pondo solar no telhadinho da sua casa, ou vamos ter os investidores em eólica. Nós temos hoje projetos registrados capazes de duplicar a nossa capacidade de geração no prazo de 2 a 3 anos. Aí. Então, oferta não é o problema de energia. Qual é o problema? O serviço transporte, o serviço transmissão e distribuição de energia elétrica. O consumidor de energia elétrica rural, ele foi sempre visto como alguma coisa de segundo nível. Eu até entendo, foi um grande ganho levarmos rede para boa parte do Brasil,
Eu acho isso meritório, eu louvo essa história do setor elétrico. Só que o mundo mudou. Hoje, qualquer proprietário rural precisa de comunicação. Não só para ser o divertimento, para a questão familiar, mas para a questão produtiva, cada dia mais. A nossa produção agrícola hoje é smart, ela é inteligente, ela precisa de internet e isso precisa de energia elétrica. Portanto, há uma grande preocupação em diminuir a diferença da qualidade do urbano em relação ao rural. Eu vivo isso lá na CEMIG, conselheiro que sou lá, e nós hoje no conselho, toda reunião apresenta a diferença dos índices que eram enormes entre o rural e o urbano, o esforço para diminuir. Mas é um trabalho de longo prazo. Se todas as distribuidoras do Brasil tiverem essa preocupação, nós acredito que num médio prazo, veremos um igual tratamento para o rural e para o urbano. O produtor quer muito isso, né? O Brasil é muito grande e diverso. A gente sabe que a infraestrutura, não só para essa energia elétrica, mas de forma geral, própria rodovias, todas essas questões assim relacionadas à infraestrutura mesmo, são desafiadoras para muitas regiões ainda, região norte do país, região nordeste também, né? E às vezes até para um interior de um estado um pouco mais desenvolvido. Realmente, né? A energia elétrica tem seus problemas, mas quando falamos de rodovia, aí é muito pior. Eu falo como usuário, né? Esse é o maior gargalo que tem, né? Mas a energia elétrica é transformadora, né? Nós vamos poder ter processamentos, não só a produção do grão, o processamento do grão, ou seja, adicionar valor, né? Isso é muito importante. A qualidade hoje mais importante ainda, porque uma granja ficar sem energia elétrica, o irrigante ficar sem energia elétrica significa o quê? Sem água na planta, né? Sem água na raiz da planta que vai produzir. Portanto, nós temos que tratá-lo com até mais preocupação do que tratamos o cidadão na cidade, porque é produção. E a produção tem uma perda direta quando você não põe energia elétrica. Então, essa preocupação não é só conforto, é produção, é produto. E que é importante falar que tem algumas regiões que irrigam por necessidade, né? Então, realmente compromete muito a produção quando o produtor não consegue irrigar. Sem dúvida nenhuma, né? A questão você pega semiárido, né? Mas mesmo nas nossas regiões onde tem... Pega o Rio Grande do Sul, né? Que não é chamado semiárido, mas passa períodos de estios que, se não tivermos irrigação, tem uma perda de produção enorme, né? A gente tem visto isso agora recentemente no Rio Grande do Sul. Sim, professor, agora em relação à demanda, né? Alguma surpresa em relação ao estudo, né, aos dados que vocês foram obtendo? O que você traria de destaque em relação ao que foi identificado nacionalmente aí nessa demanda por energia para irrigação? Alguns pontos importantes. Primeiro, eu me surpreendi ao ver o déficit de atendimento de energia elétrica que já temos hoje, né? É enorme. Mesmo em região de São Paulo, que tem uma história, você vai ver que boa parte da irrigação não é eletrificada. Isso me surpreendeu, que eu achava que São Paulo não teria esse problema, porque lá teve uma evolução da rede já trifásica, já voltada para a produção na agricultura, enquanto Minas, pela sua renda, pela sua condição territorial, esparsidade, foi muito com monofásico e tal, que dificultava a irrigação. Então, eu vejo a surpresa nisso. Mas, ao mesmo tempo, como acompanho a questão da irrigação, eu sabia que, no caso específico de Minas, era alguma coisa que ia ficar claro, porque a irrigação está numa velocidade naquele leste de Minas, no Triângulo Mineiro e mesmo no Sudoeste Mineiro, que não tem empresa de energia elétrica capaz de correr tão rápido quanto o nosso empresário está correndo. Por outro lado, quando a gente olha o longo prazo, 2040, daqui a 15 anos, a gente vê que estados, já que têm uma irrigação sólida, vão continuar crescendo a demanda de energia elétrica, seja por área, que aí não é tanto que aumenta, mas principalmente pelo adensamento do uso, né? Que é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. O Rio Grande do Sul já é um estado, foi um estado pioneiro de irrigação, e nós vemos que vai ter uma demanda... Do arroz? Por conta do arroz, né? O arroz com irrigação por inundação, mas também, se você for ver, grandes empresas, pivô central, etc., estão localizadas lá. Então, lá houve a própria evolução do setor elétrico, lá foi muito linkada com isso, cooperativas, enquanto outros estados era baseado naquela distribuidora de energia elétrica tradicional, o Rio Grande do Sul tem um número grande de cooperativas de qualidade. Vamos dizer, evoluíram
E, a meu ver, muitas delas melhores que muitas e muitas distribuidoras no Brasil. Eu fui diretor da ANEEL e em 90, e não me lembro mais o ano, não vou ousar dizer, eu acho que foi 98 ou algo assim, eu fui fazer a regularização dessas cooperativas e me encantei. São cooperativas que mostram o empreendedorismo do brasileiro, do agricultor brasileiro, e grande parte dessa expansão das redes de cooperativa foi para a irrigação, ou permitiram a irrigação, permitiram mais do que isso, a tecnificação da agricultura. Então, a grande surpresa é isso. Nós ainda estamos vivendo um momento, ainda não, estamos mais do que repetindo o passado, acelerando isso aí. A demanda de irrigação crescente, com qualidade, vamos ganhar eficiência, é necessário termos equipamentos eficientes, termos inteligência no uso da água, inteligência, portanto, no uso da energia. Você sabia? Apenas cerca de 3% da área agrícola do Brasil conta com irrigação. Mas essa parcela é responsável por mais de 20% de toda a produção agrícola do país. Algumas culturas são altamente dependentes dessa prática, como o arroz, cuja produção ocorre majoritariamente, cerca de 90%, em áreas irrigadas. Apesar de sua relevância, o setor enfrenta desafios importantes para expandir de forma sustentável. Entre eles estão a energia elétrica, a burocracia no processo de concessão de outorgas de uso da água, a necessidade de maior capacitação técnica para o manejo eficiente dos recursos hídricos e a baixa representatividade do setor irrigante nos comitês e instâncias de gestão de recursos hídricos. Quais seriam possíveis caminhos para crescer, desenvolver, crescer essa área irrigada, enfrentando esse desafio, esse gargalo da parte de infraestrutura elétrica? Eu acho que, primeiro, o setor elétrico precisa se modernizar. Ele precisa correr atrás da agricultura, que está muito mais moderna que o setor elétrico. Em relação à tecnologia mesmo? A rede, inclusive, tá? A nossa rede de distribuição, como regra, é muito atrasada. Não falta monitoramento, toda a estrutura de proteção do sistema. Houve uma interrupção numa rede de distribuição rural, demora, às vezes, 1 dia, 2 dias para ter um reparo. Uma coisa que, se tivesse monitoramento, eu ia rapidamente reparar. Então, este é o principal problema. As distribuidoras ficaram tecnologicamente atrasadas. É engraçado que a gente olha para o setor elétrico e enxerga como alguma coisa muito avançada. Muito tecnológica. E, para mim, ficou muito atrasado. Certo? A revolução que teve nas comunicações, seja satélite, rádio, o que for, celular, não aconteceu no setor elétrico. Ele acontece agora com a solar, que vem como surpreendendo a maior parte dos pensadores do setor elétrico, e a bateria vai vir no mesmo caminho. Então, nós temos que, antes de tudo, modernizar o setor elétrico. E essas soluções, elas são regionais ou são federais? A regulação é federal, o que é bom e o que é ruim. É ruim porque ela normalmente fica aqui em Brasília. Eu brinco, me desculpe o termo, a gente, para mexer com energia no meio rural, nós temos que pisar em merda de vaca. Eu falo muito isso porque a gente tem que entender as diferenças regionais, né? Inclusive, não é só merda de vaca, mas merda de bode no Nordeste, enfim, temos que entender o país. E quando se centraliza num regulador em Brasília, você distancia dessa diferença, dessa diversidade do país, seja social, econômica, tecnológica. Então, nós temos que entender a agricultura nas suas diferentes maneiras e precisava de uma regulação mais flexível. Mas nós, antes disso, mesmo a regulação homogênea, essa regulação superior, precisa mudar para ouvir. Nós temos no setor elétrico, as distribuidoras têm um chamado Plano de Desenvolvimento da Distribuição. E este plano é feito sem ouvir a sociedade, sem ouvir de maneira nenhuma o setor agrícola. Então, para mim, é um absurdo. Quando se faz um plano lá na EPE, na empresa de pesquisa energética que faz o nosso planejamento, o setor agrícola é relegado, não é a segundo plano, terceiro, quarto ou quinto plano. Então, nós temos que ter voz. O setor agrícola tem que ter voz, agropecuário, né? Tem que ter uma voz, tem que ter competência técnica além da sua própria, tem que entender de energia elétrica para ser ouvido.
A CNA já atua bastante, né, buscando ocupar e levar o setor agropecuário para esses fóruns, conselhos, para que realmente haja essa presença, que eles conheçam a realidade do setor, que possam ouvir a realidade do setor, né, e assim as políticas públicas todas sejam construídas também com essa realidade. Então, é um ponto que a CNA já atua bastante, mas a gente vê que ainda está entre um dos principais desafios do setor, né? Não tenha dúvida. A CNA é o vetor principal e toda a sua organização, né? As federações, os sindicatos, eu acho que os sindicatos são fundamentais, porque são capilares, e as associações, que são paralelas a essa organização, mas a Associação de Irrigante tem uma importância muito grande para levar essa realidade, seus anseios, ao seu representante, ao seu deputado, ao seu senador, que farão a política pública no lugar correto, no plenário do Congresso Nacional. Nesse daí todos podem atuar, né? Que o produtor estando ali junto ao seu sindicato, levando a demanda, fortalece o sindicato e a atuação muito do sindicato. Entendeu? Então, acho que a CNA organiza isso tudo, tem uma capacidade de organizar. O meu trabalho foi contratado pelo Instituto CNA, e como o meu tem vários outros. Então, o meu que eu digo, o nosso, da nossa equipe da Universidade Federal de Itajubá. Então, eu acho que o papel da CNA é fundamental para organizar, aglutinar, mas, sem dúvida nenhuma, esse trabalho de base, politicamente falando, é o mais importante. E, professor, você já vê algum movimento em relação às empresas, às distribuidoras, a própria política pública, o governo, né, em evoluir nesse caminho que o senhor sinalizou que, assim, precisa renovar, precisa modernizar? Já tem alguma coisa indo no caminho e sinalizando que vai ter uma perspectiva positiva em relação a investimentos e a essa estruturação diferente, né? Não sei se é isso. Eu vou colocar a realidade que eu vivo. Como conselheiro da CEMIG, eu vivo nos últimos 5 anos uma grande transformação. A CEMIG criou o CEMIG Agro, né, para ter um atendimento diferenciado ao setor agropecuário. Então, isso é uma marca. Segundo, o grande investimento, a decisão da CEMIG de investir na distribuição de energia elétrica. Mas não apenas na distribuição urbana, no Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba. Não. Investir estruturalmente. Eu ressalto as subestações que foram feitas naquela região onde tem maior demanda de irrigação. Exatamente naquele arco que sai ali do Triângulo Mineiro, acompanhando divisa com Goiás, passando por Unaí, Paracatu, várias subestações foram feitas para exatamente permitir a expansão da irrigação, né? Isso é uma política do governo de Minas, ele pediu esse esforço da CEMIG, mas antes de tudo a própria empresa se organizou para focar nesse sentido. Então, essa é a minha experiência. Eu estou fazendo um marketing aqui, porque, afinal de contas, estou vivendo isso lá, né? Então, é um fato. É a sua experiência prática. É a minha experiência. Né? As outras distribuidoras, eu não saberia dizer para você que tem programas específicos. Eu acompanho a Copel no Paraná, sinto que a Copel, por sua formação também, o do seu estado, também tem um foco voltado para o interior. O Rio Grande do Sul é bem distinto, porque as cooperativas têm muitas, têm áreas... agora unificou as distribuidoras, então eu sinto um pouco errático lá, mas tem um foco maior voltado para a agricultura. Não consigo enxergar isso em muitos mais estados. Eu não vou criticar especificamente, prefiro elogiar esses do que criticar os outros, até porque às vezes eu não conheço. Uhum. E no Congresso Nacional também tem eu citei aqui no começo do episódio, né, que tem a questão de licenciamento, de outorga, que é um desafio para a parte de irrigação, mas tem algum projeto, alguma coisa que possa evoluir no Congresso, que depende do Legislativo, para conseguir apoiar, né, suportar esse desenvolvimento da questão elétrica no país? Ontem, numa sessão que teve na Comissão de Meio Ambiente, eu cobrei a participação de gente, pessoas, representantes do setor elétrico, né? Estávamos numa sala, embora fosse Comissão do Meio Ambiente, estávamos numa sala que tinha lá as fotos dos vários presidentes das comissões, da Comissão de Minas e Energia. Eu acho que nós temos que ir além das nossas comissões mais normais, mais usuais do setor agrícola, nós temos que estar presentes, temos que ter representantes, ou não digo representantes, mas pessoas que vocalizem, representantes da sociedade, deputados e senadores que vocalizam os nossos anseios na área de energia. Então, eu sinto que o Congresso tem que ser mais
informado, mais acionado para representar melhor nossos interesses. Esse é um ponto que eu vejo com preocupação. E fazendo isso no Congresso, a pressão em cima do regulador, a pressão legítima. Quem formula a política é o Congresso Nacional, não é ilegítimo, não é ilegítimo. Essa pressão tendo lá, o regulador vai se mexer, o formulador de política lá no Ministério de Minas e Energia vai se mexer, e realmente eu acho que o Congresso é a forma mais legítima. Tem gente que vê lobby com desqualificação. O lobby feito da maneira correta é natural, necessário, são as forças, os interesses da sociedade. Fica de novo aí esse convite para a participação de todos, né, Exatamente. nesse processo construtivo de políticas públicas, que tem a oportunidade de atuar lá na base, quando tem uma eleição também estar mais por dentro daqueles que vão defender seus interesses, né? Exatamente. Para a gente terminar aqui, professor, eu queria que você sinalizasse sua visão positiva. O que você entende? Quais regiões você acredita que podem ter uma maior transformação a depender dessa evolução da energia elétrica, no caso da irrigação, que hoje são carentes e que tem essa perspectiva positiva, né, de desenvolvimento? Vamos separar. Primeiro, nós temos que olhar o Nordeste pela sua característica de semiárido, e não é só o Nordeste, ontem ainda foi colocado, né, o norte do Espírito Santo, o norte de Minas Gerais, que se enquadra nessa região de semiárido. Ali, a irrigação é necessária, é transformadora. Ela já tem transformou, que ter... inclusive. Já né? transformou, né? Quem pega ali o Vale de São Francisco produzindo uva, pera, pêssego, é uma transformação enorme. Ontem foi colocado uma grande preocupação que essa transformação não seja geradora de riqueza, mas não seja concentradora de riqueza. Então, nós temos que ter uma preocupação de valorizar o agricultor menor, o agricultor não só o pequeno, o familiar, mas o médio, porque ele é o grande distribuidor de renda, vamos chamar assim. Então, essa, para mim, a irrigação lá, ela tem um caráter distinto do que nós vemos no Centro-Oeste, um caráter distinto do Sudeste e Sul, né? Nessas três regiões que eu citei, e alguma parte do Norte, como é o caso de Rondônia e Tocantins, né, e o Mapito ali, nós vemos um agribusiness muito forte, muito organizado, também distribuidor de riqueza, em grande parte, no Rio Grande do Sul a gente vê isso. E essa transformação, você perguntou onde que eu estou vendo, em Minas eu estou vendo. Estou vendo no meu sul de Minas. O meu sul de Minas era do café com leite. Hoje é café com leite, milho, trigo. Então, essa transformação na cidade de Campanha... hortaliças, né? Muita fruta, morango na região de Pouso Alegre ali, irrigação de baixa tensão, gerando riqueza familiar, descentralizada, com nível, qualidade de vida muito bom. Então, nós temos ali, eu vou na Fernão Dias, né, de Extrema até Belo Horizonte, e vou me encantando até depois de Lavras ali, entre algumas regiões. Nós estamos produzindo uva, mas não é só uva para comer, estão produzindo vinho de excelente qualidade no sul de Minas, na Mantiqueira, o vinho de inverno e o vinho de verão, o azeite da Mantiqueira. Estou fazendo propaganda do sul de Minas aqui, porque eu tenho esse DNA absolutamente caipira, sul-mineiro, mantiqueira. E Minas é um exemplo mesmo da diversificação, né, da produção. Tem esses desafios, é um estado muito grande, relevo acidentado, as regiões muito diferentes, mas é um estado muito diversificado na produção agrícola e pecuária, né? Tirando o Brasil... Não sei o que não tem lá. Talvez frutos os que tem no norte do país. Não, o resto tem tudo. Produzimos também, né? A região de Monte Carmelo produz um abacaxi. Pelo amor de Deus, aqui não quero nem pensar que eu já vou procurar um aqui para comer. Então, nós temos uma produção muito diversificada e diversificando mais ainda, né? Minas são várias, né? Não é à toa que chama essa Minas Gerais, né? Nós temos todos, nós só não temos a Amazônia ali dentro, porque até mar a gente tem, né? A beira do Lago de Furnas, de Três Marias, é um belo mar para nós. Muito bom, professor. Bom, chegamos ao final aqui desse episódio. Primeiro, quero parabenizá-lo pelo estudo, né? Eu acompanhei a apresentação no evento da CNA. Aqui deu para a gente dar uma pincelada só em alguns pontos, mas eu deixo até o convite para aqueles que ficaram até aqui, nos acompanharam. A gente vai deixar esse estudo no link da descrição. Então acesse e confira, porque lá tem os mapas de cada estado, né? Dá para vocês terem uma noção
uma noção próxima mesmo de qual é essa demanda por energia, conhecer um pouco mais dessas informações para poder atuar e entender também para que caminho que o setor pode evoluir, como que a CNA pode contribuir. Então, parabéns pelo estudo e obrigada pela sua participação aqui, compartilhando esses conteúdos tão relevantes, auxiliando a gente nas decisões estratégicas e o produtor rural também a se informar sobre o setor. Obrigada. Muito obrigado, agradeço em nome da Universidade Federal de Itajubá, da equipe que trabalhou nesse projeto. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência e esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!